Caros alunos, boa tarde. Na aula de hoje nós vamos verificar o comportamento da bobina PID. Nós vamos realizar a configuração da bobina PID para o controle de um processo. Para isso, temos aqui um exemplo, de um trecho de uma malha de controle, onde nós temos um somador aqui, somador, onde essa entrada representa o set point do sistema de controle, e essa outra entrada aqui, ela é referente ao valor da variável do processo, que no nosso exemplo vai ser o nível do reservatório. Então o set point vai ser o nível que eu quero alcançar, e o process value vai ser o nível que se encontra no reservatório em um dado momento. A diferença entre o valor que nós queremos ajustar e o valor do processo corrente, o valor corrente da variável do processo, nós chamamos de erro. E o valor do erro ele pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, se o valor ajustado for 100 litros e no processo nós temos 20 litros, 100 menos 20, o erro é de 80 litros, é um valor positivo. Nesse caso, o nosso controlador PID vai receber esse erro, esse valor 80, e ele vai produzir um valor em sua saída que vai ser levado esse valor para o atuador do sistema, no caso a bomba. Então ele vai ver que o erro é 80, ele vai produzir um valor aqui na saída para que a bomba acelere, aumente a vazão, de maneira que o erro vá diminuir, ou seja, o nível vai começar a subir rapidamente, até de 20 vai para 30, de 30 vai para 40, até encostar no valor do ajustado, que eu havia falado 100, Então quando o erro for 0, ou seja, for 100 no set point e 100 no valor do processo, o nosso PID vai tentar manter o processo com o ajuste que ele havia feito no atuador, ele vai tentar manter para que o processo continue sempre com o mesmo valor do set point, certo? Ou seja, com erro nulo. Quando o valor ajustado vai ser igual ao valor presente na planta, Aí, se eventualmente ele tentar manter esse valor aqui na saída, o valor que ele está jogando no atuador, no caso a bomba, ele está jogando um valor de vazão na bomba. Se por acaso ele manter o valor, e aí o nível do processo, o nível do nosso sistema continuar se elevando, o que vai acontecer? Vamos supor, aqui estava com 100 no processo e no valor ajustado era 100. Então, se ele manter a vazão na bomba, vamos supor que o nível continue se elevando. Então de 100 ele vai para 101, 102, só que o valor ajustado é 100. Então o erro agora ele vai ser negativo, certo? Porque, por exemplo, se o valor do processo é 105 e o ajustado é 100, 100 menos 105 vai dar menos 5. Ou seja, o valor menos 5 vai ser colocado na entrada do controlador PID, de maneira que o controlador PID vai perceber que o valor que ele estava jogando na bomba para ela produzir uma vazão específica era um valor muito alto. Então a tendência agora é diminuir o valor que ele está jogando na bomba para reduzir a vazão. Para quê? Para tentar diminuir o erro do sistema, ou seja, tentar diminuir o nível do sistema. Se ele perceber que o valor não está diminuindo, embora ele esteja diminuindo a força que ele está pedindo que a bomba exerça, pedindo para a bomba reduzir a vazão, o que ele vai fazer? Ele vai ir diminuindo o valor de sua saída, até o momento que a bomba vai desligar. A bomba não consegue fazer sucção da água do reservatório, então em algum momento a bomba vai desligar. Para quê? Para que o nível diminua, Aí desligando a bomba, de alguma forma, se eu tenho um distúrbio que rouba líquido do reservatório, o nível do reservatório vai começar a diminuir se eu desligar a bomba,
Então vamos supor que aqui está com 110 e aqui está com 100. O valor ajustado é 100 e o valor do nível no reservatório é 110. Então o erro é menos 10. O PID vai perceber que está muito alto o valor da vazão, vai diminuir até chegar em 0, por exemplo. E aí o valor do processo aqui vai começar a diminuir de 110 para 109, 108, 107, até chegar em 100 e o erro ser 0. Aí ele vai manter o valor ajustado. Se ele perceber que o processo ainda está diminuindo o nível, de 100 vai para 99, então ele vai começar a modular aqui o valor em sua saída para tentar manter o nível constante. Então esse processo ele fica continuamente funcionando, né? Então essa aqui é a representação. Essa variável process value é uma variável que provém lá da saída da planta que não está representada nesse diagrama de blocos. E a saída do meu PID também deveria ir diretamente para o nosso atuador, mas no momento agora eu não desenhei o atuador, que no nosso caso seria o PWM do motor no nosso sistema e a ativação da eletroválvula. Então nós temos aqui na saída do PID dois atuadores. Nós vamos ter o sistema PWM do motor da bomba e nós vamos ter a ativação da válvula. Em ladder nós vamos ter um bloco que é responsável para o processamento do controlador PID. Bom, o bloco é este daqui, é o bloco PI. Nós podemos clicar nesse ícone aqui, destacado, onde eu estou com o mouse. Ou nós podemos também digitar a letra I do teclado. Eu vou digitar a letra I em um alvéolo aqui na coluna de bobinas. Nós podemos colocar até 15 bobinas PID, ou seja, controlar até 15 dispositivos diferentes, 15 saídas diferentes. E aqui nós temos algumas configurações. Em primeiro lugar, o PID é uma bobina que produz um valor numérico. Como a gente pode ver aqui, nessa representação, entra o erro aqui no dispositivo, no controlador PID, e na saída dele sai um valor numérico. Esse valor numérico ele vai representar alguma grandeza que vai ser colocada em algum atuador do sistema. No nosso caso, o atuador é o PWM da bomba e a própria válvula, tá? Então aqui eu tenho uma bobina que vai produzir um valor. Esse valor é um número inteiro que vai de menos 32.768 até 32.767. Tudo bem? Então é um número, é uma word sinalizada essa. Tudo bem? Se fosse uma word não sinalizada, o valor que eu colocasse aqui, ele seria 63.300, vamos fazer uma conta? Aí se eu vou colocar aqui na calculadora. Vamos ver esses bits funcionando, né? Eu venho na calculadora do Windows, seleciono essa opção aqui. Aqui eu posso escolher a palavra Word. Então, a minha Word, ela vai de menos 32.768 até 32.767. Tudo bem? Agora, se fosse um número não sinalizado, né? Seria o dobro do valor mais 1, né? Então seria o dobro de 32.767, que seria mais 1. 65.535, que é essa combinação numérica aqui. É um número de 16 bits, como eu havia falado. Quando ele é um número de 16 bits sem sinal, os valores numéricos vão de 0 a 65.535. Agora, como ele é um número sinalizado, então, número sinalizado, o primeiro bit da esquerda representa o número mais negativo. Representa o número menos 32.768, ou seja, representa o sinal do número negativo, menos 32.768. Esses outros bits aqui, né, do bit 14 para frente, né, esse é o bit 0 até o bit 15. Então, do bit 14 para frente, nós temos números positivos, veja bem. 16.384, aqui é 8.192, que são potências de 2, né? Então, aqui 1, 2,
24, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 até 16.384. O 32.768, ele é negativo, ele representa o sinal negativo. Então, todo bit que eu setar aqui, eu vou somar o peso do bit positivo, por exemplo, aqui é 16.384. Então, eu vou somar menos 32.000 com 16.384. Vamos ver que número que dá? Negativo. Vai dar menos 16.384. À medida que eu vou aumentando, somando o valor positivo ao número, ele tende a subir, certo? Menos 512, menos 128, até chegar no maior número negativo, que é menos 1, certo? E aí, na sequência, se eu fosse subindo com essa sequência binária, né? Aí depois de menos 1 viria o 0, aí 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente até dar um número 32.767. Vamos ver? Que é o maior número positivo possível. Então, o menor número negativo é menos 32.768. O maior número possível, 32.767. Muito bem, então o nosso PID, a nossa bobina PID, ela vai gerar valores numéricos compreendidos nessa faixa. Legal, quando nós formos ajustar, né, a nossa bobina, a gente tem alguns parâmetros nela. Os parâmetros são SP, que é o set point, PV, que é o process value, TS, que é o time sample time, KP, que é o constante para o controle proporcional, TI, que é o tempo de integração, a constante para o controle integral, TD, que é o tempo de derivação, que é a constante relacionada ao controle derivativo. Bom, esses valores aqui estão compreendidos nessas faixas que a gente pode ver destacado. Então, set point é um valor que vai de menos 32.768 a 32.767. Process value é um valor que vai de menos 32.768 até 32.767. Então, é uma faixa aqui grande, de 16 bits. Já aqui é uma faixa de 1 a 32.767, seria o que? 15 bits. Né? Aqui também 15 bits, 15 bits, 15 bits, 15 bits. Muito bem, então os valores de TS, KPT e TD são valores positivos, que não compreende o número 0, perceba. Então eu nunca vou ter TS 0, nunca vou ter KP 0, nunca vou ter TI 0 e nunca vou ter TD 0, nesse exemplo aqui, né? Então, no mínimo o valor deles vai ser 1. Legal. E a gente pode digitar um valor de set point fixo na própria bobina, ou a gente pode escolher de onde vai vir esse valor de set point. A gente já viu nas nossas aulas que é possível a gente criar um menu na IHM do CLP e digitar um valor nela. Esse valor que aparece na IHM é proveniente de um data register. Então eu poderia vir aqui e escolher o data register referente a um valor numa IHM. Ou seja, o valor do set point ele poderia ser ajustado diretamente na tela. Vamos supor que em um determinado momento o processo, no nosso caso, né, que é o caso do controle do reservatório, vamos supor que em um determinado momento a gente queira 1 litro de água no reservatório. Então a gente iria na nossa IHM e digitaria 1 litro. Aí em algum outro momento fosse necessário aumentar esse 1 litro para 2 litros. Então a gente digitaria na IHM, iria lá no campo, trocaria o valor de 1 litro para 2 litros. Bom, essa troca, essa mudança foi feita diretamente na IHM, né, no sistema da IHM, né, a interface homem-máquina, que permite que o usuário interaja com o sistema. A entrada de parâmetros, a entrada de dados no nosso processo. Então esse dado vai ser proveniente da IHM. Então o data register que a gente colocaria aqui seria o data register que foi utilizado na IHM. Tudo bem? Agora em relação à variável do processo. A variável do processo é uma variável que ela é processada por nós. Ela é uma variável que geralmente é proveniente de um sensor que faz alguma medida no nosso processo. No nosso caso, nós temos um sensor de nível. Na verdade não é um sensor de nível, é um sensor de pressão,
Só que como a pressão é uma variável diretamente proporcional ao nível, pressão do reservatório, então acaba que a gente consegue fazer uma relação de pressão e o nível do reservatório. Então no nosso caso nós temos um sensor analógico de pressão, mas só que para nós vai ser nível, tudo bem? Esse sensor analógico ele vai produzir um sinal analógico na entrada analógica do nosso sistema e a gente já aprendeu a processar essa entrada analógica. Então nós vamos usar, como os sensores que nós utilizamos são sensores lineares, nós vamos usar funções de primeiro grau para poder processar a entrada analógica. Então a nossa obrigação é fazer um ensaio, né? Tentando descobrir a constante angular da reta, né, da função do primeiro grau, e a constante de cruzamento da reta, né? O ponto onde a reta cruza, nos eixos cartesianos, né? Aí formando, obviamente, uma função do primeiro grau, a, x mais b. Então a nossa obrigação é descobrir o valor de a e de b. Depois que a gente descobriu o valor de a e de b, usando uma bobina multiplicadora e um somador, a gente pega o resultado dessa operação, né? O x, no caso, seria a entrada analógica. Então a gente vai pegar a entrada analógica, multiplicar por um valor a e somar com o valor b, formando uma função do primeiro grau. Esse resultado dessa operação nós jogamos num data register. Isso a gente viu nas outras aulas. Então o data register que representa essa operação, a gente viria aqui e colocaria na variável process value. Então vamos supor que o data register que vem o setPoint é o data register 1 e o process value vem do data register 2. Então a gente colocaria aqui o data register 1, que é o valor ajustado na IHM, e o data register 2 é o processamento da nossa entrada analógica, a variável. Bom, a gente pode observar aqui que existe um erro, né, que é a operação de subtração entre o valor ajustado e o valor do processo. Esse erro não precisa ser calculado por nós, porque a nossa bobina PID, ela tem a entrada para o setPoint e para o process value. Ou seja, ela vai implementar essa operação de erro aqui, né? A nossa bobina, então, ela já tem isso dentro dela implementado. Além disso, o que ela tem? Ela tem também o nosso PID implementado. Então, a nossa bobina, ela representa esse retângulo que eu estou deixando destacado, né? Onde nós temos como entrada desse retângulo o setPoint e o process value. Como saída, o que a gente tem? A gente tem o próprio valor do controlador. No caso, um valor que varia de menos 32.768 até 32.767. Ou seja, um valor inteiro, né? Legal. Então, tudo isso aqui, que está destacado em azul, representa a nossa bobina. Quando a gente entra dentro dela, então a gente configura o valor do setPoint, do process value, de onde está vindo esses valores. E aí a gente vai decidir se a gente vai querer ter um ajuste por meio de IHM dos parâmetros de controle. Então, quais são os parâmetros de controle aqui? Como o nosso controlador PID é um controlador discreto, a gente precisa estabelecer qual vai ser a taxa de amostragem. Esse valor aqui, ele pode ser um valor fixo, como também pode ser proveniente de um dos data registers de menu que a gente pode criar. Então a gente pode criar um menu para ajustar cada um desses parâmetros na nossa IHM. Bom, isso é muito favorável, né? De maneira que, se ocorre alguma alteração no processo, o usuário pode ir na tela da IHM e ajustar esses parâmetros. Então esses parâmetros poderiam vir, por exemplo, de um data register 3, de um data register 4, um data register 5 e aqui um data register 6. Então todos esses data registers aqui, o data register 1, o data register 3, 4, 5, 6 seriam data registers que seriam provenientes da IHM, né? De um ajuste feito na IHM. Tudo bem? Então tudo isso pode ser jogado numa IHM do sistema. A gente pode criar um código para poder alterar esses valores. Tudo bem? Eu vou dar OK aqui, colocando a nossa bobina na tela. O que mais que a gente tem?
a gente precisa ligar a bobina. A bobina ela começa a processar a variável process value e a variável set point, ela começa a processar quando ela recebe o sinal. Então, se a gente quer uma função que paralisa o controle, a gente precisa colocar então uma variável aqui, uma chave, né? Que ora ela é aberta, ora ela é fechada, dependendo de alguma ação de controle que a gente queira realizar. Então, por exemplo, nesse sistema, se eu abrir a chave N1, então abrindo a chave N1, o PID para de operar. Se eu fechar a chave N1, o PID volta a operar no sistema. Tudo bem? O que está faltando agora a gente fazer? Está faltando a gente começar a utilizar o valor dessa variável proveniente, o valor da variável PI01 aqui, né, que seria nosso valor do PID, em algum atuador. Isso ainda não foi feito. Vai ser a nossa próxima coisa a ser feita. Caros alunos, então, agora nós vamos começar a utilizar o valor do PID em um atuador. O atuador que nós vamos utilizar são dois, vão ser a bomba e a eletroválvula. A bomba vai ser utilizada nos casos em que a gente precisa preencher com líquido o reservatório. Quais são esses casos? São todos os valores do controlador PID que são positivos. Porque quando o controlador PID está com um valor positivo, significa que o atuador ele tem que colocar líquido dentro do reservatório no nosso problema. Agora, toda vez que o nosso controlador PID está com um valor negativo, significa que nós precisamos esvaziar o reservatório. O que acontece é que a faixa dinâmica do nosso motor, o que seria a faixa dinâmica? Quais são os valores que a gente pode pedir para o motor executar, né? O nosso motor da bomba só consegue colocar água no reservatório. Então, para todos os valores positivos do controlador PID, a gente vai ter o motor da bomba, a bomba, colocando água no reservatório. Para valores negativos, a nossa bomba ela não succiona a água do reservatório que a gente onde a gente está colocando água, ela não consegue succionar. Valores negativos significaria que a gente estaria tirando água do reservatório. Então a nossa bomba ela só coloca. Então, para os casos que a gente precisa retirar água do reservatório, o que a gente faz é a abertura da válvula. Então, nesse momento, a gente vai começar a trabalhar, a estudar o atuador bomba, que é o atuador que vai trabalhar para valores positivos do controlador PID, para valores positivos dele. Então, a nossa bomba, ela é um motor de corrente, ela é constituída por um motor de corrente contínua. Então nós vamos utilizar modulação PWM, Pulse Width Modulation. O que é isso? Modulação por largura de pulso, para entregar um valor médio de tensão para essa bomba. Quanto maior for esse valor médio, mais rápido, maior será a vazão da bomba. Como que a gente utiliza então a modulação por largura de pulso para poder variar esse valor de tensão? Bom, na modulação por largura de pulso, nós temos um período, né, fixo para a geração de um sinal quadrado. Então esse período fixo ele vai dar a frequência de oscilação do nosso modulador PWM. Este exemplo que eu estou dando é 1 milissegundo. Significa que eu vou ter 1000 pulsos por segundo, ou seja, esse sinal quadrado ele tem a frequência de 1 kHz. E aí, o que a gente vai fazer é diminuir, dentro desse período de 1 milissegundo, a gente vai controlar o tempo que esse sinal permanece no nível alto, nível ativo. Nós chamamos esse tempo de T-on, tempo ativo. E o tempo que ele permanece desligado a gente chama de T-off. Obviamente, a soma dos dois tempos tem que dar o período total do sinal. Então, nesse exemplo aqui que a gente está apresentando, nós temos um sinal quadrado, né? Nosso sinal PWM, com um tempo ligado, T-on, de 0,6 milissegundo. Como o período é de 1 milissegundo, obviamente nós vamos ter
um tempo desligado de 0,4 milissegundos. Bom, a relação que existe entre o período e o tempo ligado, nós chamamos de duty cycle. Então nós temos aqui, ó, que o período é sempre igual à soma do tempo ligado mais o tempo desligado. O que é o duty cycle? É a relação que existe entre o tempo ligado e o período total da forma de onda. O duty cycle é um valor que pertence ao conjunto numérico de 0 até 1. Né? Ou seja, é um valor que pode ser 0, que pode ser 0,001, que pode ser 0,02, até o número 1. Então vai de 0 até 1 o valor do duty cycle. O que isso representa? Ele vai representar uma porcentagem. Como o T1 é o período vezes um duty cycle, e o duty cycle é um número maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, o que nós vamos ter é uma parcela do período do sinal que está sendo modulado. Então a gente tem uma parcela do período total do sinal. Então o T1 ele vai ser maior ou igual ao período. Desculpa, o T1 vai ser menor ou igual ao período da onda quadrada. Vai ser menor ou igual. Então no caso o T1 pode valer 0, por exemplo, 0 milissegundos nesse exemplo, como ele pode ir até o valor de 1 milissegundo. Quando ele for igual a 1 milissegundo, significa que esse sinal deixa de ser quadrado e ele fica o tempo todo ligado, né? Agora, quando, por exemplo, ele for 0 segundos, significa que fica o tempo todo desligado. Qualquer valor maior que 0 e menor que 1 vai fazer um sinal quadrado, né? Legal. Como que a gente define o período total do PWM? O período ele é definido através de um ensaio. Então, dependendo do dispositivo, do atuador, a gente vai ter que colocar um valor de período maior ou menor. Por exemplo, no caso de uma lâmpada, existe o efeito da persistência retiniana, para a gente ter a impressão que uma lâmpada está o tempo todo acesa. Esse efeito de persistência retiniana, ele começa a acontecer em uma frequência de 30 Hz. O que significa? Significa que uma lâmpada piscando a 30 Hz se torna mais difícil para a gente ver ela piscando. A gente acaba enxergando ela o tempo todo acesa, né? Esse efeito acontece porque o nosso nervo óptico não consegue acompanhar as variações de luz da lâmpada, né? A partir de 30 vezes por segundo, a gente já não consegue acompanhar essa variação. Dependendo da dinâmica do sistema, a gente vai ter essa frequência maior ou menor, né? Dependendo do atuador. No caso da lâmpada, por exemplo, a partir de 30 Hz, a gente já consegue enxergar a lâmpada o tempo todo acesa. Com base na quantidade de tempo que o nosso sinal vai permanecer ligado, a gente vai definir, por exemplo, a quantidade de luz que a lâmpada vai emitir. Então, se o tempo for bem curto, por exemplo, assim, a gente vai conseguir ver a lâmpada bem fraquinha, né? Se for um sinal assim, curto, o tempo que ele fica ligado é muito curto. Agora, para um tempo como esse azul, vai ser um pouco maior, a gente vai ver mais luz. Para um tempo ainda maior, assim, ó, um T1 maior ainda, a gente percebe que ele é um pouco maior, essa quantidade maior, né? A gente vai ver a lâmpada ainda mais acesa, e assim sucessivamente até de ter 100% da luz sendo emitida pela lâmpada. A mesma coisa vai acontecer com a bomba. No nosso caso, a bomba ela vai ter que acelerar, né? Da velocidade 0 até a máxima velocidade. Isso é alcançado quando a máxima velocidade é alcançada quando a gente coloca um tempo T1 igual a T, que é quando o sinal fica o tempo todo ligado. Ou seja, com um duty cycle de 100%. Então, o que a gente vai fazer para definir qual vai ser o período, maior período ou menor período que a gente coloca na nossa bomba, no nosso PWM que vai ativar a bomba, é fazer um ensaio. No nosso caso, a gente não tem como fazer o ensaio, porque nós estamos no ensino remoto, mas o caso geral para esse sistema nosso são valores para período de PWM, né, do PWM,
valores compreendidos entre 5 milissegundos e 25 milissegundos. Para valores a partir de 5 milissegundos, né? 5 milissegundos seria a frequência de 200 Hz. Então, para 5 milissegundos, que seria 200 Hz, o nosso motor, recebendo um sinal quadrado, né, a 200 Hz, ele vai entender que é como se fosse um sinal contínuo com uma tensão baixa, né, ou uma tensão baixa não, desculpa, um sinal contínuo. Ele vai entender que é um sinal contínuo que está sendo aplicado para ele. Colocando 200 Hz é como se fosse um sinal contínuo, não um sinal pulsado. Porque ele não consegue desligar, né? Desligar e ligar 200 vezes por segundo. Então, ou ele vai estar o tempo todo ligado, ou ele vai estar o tempo todo desligado. No nosso caso, dependendo da quantidade de tensão, né? Dependendo do duty cycle que é colocado, a gente vai ter o motor o tempo todo ligado, né? E a gente não vai perceber que ele não tem como ele desligar e ligar 200 vezes por segundo. Então a gente vai ter o quê? Um motor funcionando continuamente, como se fosse uma bateria sendo colocada nele e ele ligado lá, funcionando continuamente. Para valores de período maior que 25 milissegundos, o que seria 25 milissegundos? É 40 Hz. É equivalente a 40 Hz. Um sinal de 40 Hz, menor que 40 Hz, por exemplo, ia produzir um fenômeno interessante no motor. Porque frequências menores que 40 Hz, o nosso motor já começaria a acompanhar essa frequência. Então a gente começaria a notar que o motor ele está desligando e ligando 40 vezes por segundo. Inclusive a gente ouve até um ruído característico, né? Dele ficar desligando, né? Pec, 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 mas isso numa frequência de 40 Hz, 40 vezes por segundo. Então a gente ouve um ruído característico. Então para qualquer valor acima de 40 Hz e menor que 200 Hz, a gente vai ter um valor de tensão média sendo aplicado ao motor e o motor vai apresentar um funcionamento contínuo, sem interrupções. Tudo bem? Então, valores de frequência muito baixos, a gente consegue até ouvir o motor desligando, e não é isso que a gente quer. O que a gente quer é uma tensão média sendo aplicada ao motor. Valores de frequência muito altos, a gente vai ter alguns fenômenos acontecendo, né? O motor começa a perder rendimento, mas no nosso caso a gente não vai entrar em detalhes nisso, porque para nós não é conveniente no momento a gente estudar esse tipo de relação. Então, que fique bem claro, o nosso PWM pode operar com frequências entre 40 e 200 Hz, ou seja, com períodos de 5 milissegundos até 25 milissegundos. Bom, por se tratar de um circuito digital, quanto maior for o período, mais subdivisões a gente consegue obter para o controle do duty cycle. Ou seja, quanto maior for o período, a gente consegue subdividir o duty cycle numa quantidade maior de valores, né? Por quê? Porque a resolução em bits do duty cycle, ela é uma resolução fixa. Então, se eu tiver 5 milissegundos, por exemplo, eu vou ter uma quantidade de bits para representar 5 milissegundos, que é menor do que a quantidade de bits para 25 milissegundos. Para escrever 25 milissegundos, eu uso mais bits, né? Então, com mais bits, eu tenho mais divisões numéricas. Isso para nós é importante quando a gente quer obter uma resposta que ela é mais gradual possível, sem ter muitos saltos, né? Aí, para lembrar um número que, por exemplo, um número com 2 bits, a gente consegue obter no máximo 4 saltos, né? Ó. Porque a gente tem no máximo com 2 bits, no máximo 4 combinações desses 2 bits. Então aqui, por exemplo, se esse número fosse representado com 2 bits, nós teríamos 4 saltos, né? Então a gente teria 25 milissegundos dividido em 4 pedaços. Cada pedaço valendo 6,25 milissegundos. Tá? Agora, no caso do número 5 milissegundos,
não funcionaria assim, né? Por quê? Porque se a menor subdivisão é 6,25 milissegundos, os 5 milissegundos, por exemplo, se fosse representada assim a informação, 5 milissegundos só seria um bit, né? Um bit setado, que nem seria 5 milissegundos, seria, no caso, 6,25 milissegundos. Bom, essa é uma questão da representação numérica, que eu posso deixar essa informação para quem tiver alguma dúvida para o nosso horário de atendimento, tudo bem? Mas que fique bem claro, valores maiores, 25 milissegundos, são mais controláveis. A gente consegue obter uma subdivisão maior. Valores menores, como a representação numérica é a mesma, valor menor a gente tem pouca faixa, poucos valores a gente consegue controlar. Tá? Então, se eu fosse escolher um valor para a frequência desse PWM, eu escolheria o valor com o maior período possível. No meu caso aqui, 25 milissegundos, por exemplo. 25 milissegundos seria 40 Hz. Em contrapartida, a gente teria uma frequência de pulsos menor. Dependendo do sistema, a gente vai ouvir o sistema ficar ligando e desligando, e não é isso que a gente quer. A gente quer que ele não consiga acompanhar o PWM. A gente quer que ele continue ligando, funcionando continuamente. E aí a gente vai estar interessado em aumentar ou diminuir o tempo ligado, né? Aqui, por exemplo, o nosso tempo ligado, se for de 0,6 milissegundos para um período de 1 milissegundo, 0,6 é equivalente a 60% de 1 milissegundo. Então, o duty cycle nesse exemplo seria de 0,6, ou 60%. O que significa que nós vamos ter aqui uma tensão média de 60% do valor máximo aplicado a essa lâmpada no exercício. Então, 60% de 12 volts, por exemplo, que é o valor aplicado, seria 12 vezes 0,6, que é igual a 7,2 volts. A mesma coisa, equivalente que está acontecendo aqui na lâmpada, vai acontecer no nosso motor. Tá bom? Então, agora nós vamos ver como que opera a bobina de PWM no nosso sistema. Caros alunos, então, agora a gente vai ver como opera a bobina, né, a bobina que realiza a modulação PWM. Mas antes, o nosso sistema estava aqui apenas com um PID implementado. Então agora a gente vai introduzir o atuador, que no caso é a bomba. A bomba ela vai ser controlada por um modulador de pulso, que é o PWM, que vai produzir, obviamente, dependendo do valor do PID, ele vai produzir na saída um sinal PWM, onde o duty cycle pode variar de 0% a 100%, ou seja, de 0 milissegundos até T milissegundos. Isso vai produzir um nível de tensão médio que vai controlar a velocidade da bomba. Então, a gente percebe aqui que a gente está trabalhando nesse ramo, que é o ramo relacionado ao atuador da bomba. Depois, logo na sequência, a gente vai trabalhar no ramo de baixo, que ele é responsável pelo controle do atuador válvula. Então, no momento agora, a gente está controlando o nosso PWM. Bom, abrindo aqui o código em ladder, lembrando, esse contato aqui vai ser futuramente utilizado por nós para ligar ou desligar o nosso controle PID, tá? A gente vai agora colocar aqui a bobina do PWM, para a gente ver como ela funciona. A bobina do PWM é a bobina do tipo P. A gente pode clicar aqui P e colocar a bobina P aqui na tela. O que a gente encontra aqui na tela? A gente verifica que nós temos só dois PWMs. O PWM1, que é o P1, ou o P2. O P1, ele ativa a saída Q1 do CLP, então não tem como configurar em qual saída o PWM vai atuar. O P2, ele ativa a saída Q2, ou seja, a gente só pode ter no nosso programa dois PWMs, duas saídas que poderiam ser controladas usando o PWM. Como o nosso sistema só tem uma bomba, nesse caso, então a gente vai usar um único PWM. Existem dois modos de funcionamento, não vou entrar em detalhes nesse modo, que é o PLSY, a gente vai usar o modo PWM.
Nesse modo, a gente tem três parâmetros para serem ajustados. A gente tem o Tzão e o Tzinho. O Tzão é o período do sinal PWM, que é medido em milissegundos. Então, o nosso período, ele determina qual é a frequência do PWM. Essa frequência vocês vão colocar de acordo com o exercício que vocês vão receber. Que poderia ser um valor entre 5 milissegundos e 25 milissegundos, por exemplo. Já o Tzinho é uma porcentagem desse valor do Tzão. O Tzinho ele pode ser maior ou igual a 0 e menor ou igual ao Tzão. Vamos supor que o Tzão aqui fosse 25 milissegundos, por exemplo. O Tzinho poderia valer 0 até o valor 25 milissegundos. Se eu colocar qualquer valor acima de 25 milissegundos, vai ser entendido como 25 milissegundos. Tudo bem? Bom, então o Tzão, ele pode ser um valor fixo que você pode digitar aqui, deixar fixo, ou ele pode ser um valor que pode ser ajustado. Para ele ser ajustado, você vai escolher o data register que representaria esse Tzão, tá? Então, se num exercício fosse pedido para vocês ajustarem o valor do Tzão por meio de uma interface homem-máquina, você teria que usar o data register correspondente da interface homem-máquina, da IHM. Então, quando você alterasse o parâmetro lá da IHM, lá no data register correspondente, o data register faria a mudança do Tzão aqui. E a mesma coisa a gente pode fazer para o Tzinho. A gente pode colocar um valor de Tzinho que poderia ser proveniente de outra fonte, por exemplo, de um outro data register, de maneira que esse data register poderia vir de uma IHM também. Ou, quem sabe, de um somador ou de um multiplicador. Tudo bem? Além desses dois parâmetros, Tzão e Tzinho, a gente vai ter esse parâmetro aqui de baixo, que nós não vamos usar. O que esse parâmetro faz? Bom, a gente consegue configurar 8 formas de ondas diferentes, com valores de Tzão e Tzinho diferentes. É possível. Então, a gente tem aqui embaixo 3 bits que a gente poderia utilizar para poder selecionar um desses 8 valores que poderiam ser previamente ajustados. Então, poderia ser aqui formando combinações binárias, de 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 ou 111. Um número de 3 bits, que vai do número 00 até o número 111. Ou seja, do número 0 decimal até o número 7 decimal, ou seja, 8 números. Se a gente manter aqui em 0, todo mundo LOL, e manter aqui a seleção no 1, o que nós vamos ter é a configuração fixa do nosso PWM. A gente escolher essa configuração. É isso que a gente vai fazer. E aqui embaixo nós vamos colocar valores para Tzão e valores para Tzinho. Eu aconselho o seguinte, eu aconselho a gente sempre pegar o valor do Tzão a partir de um data register, que a função dele vai ser de armazenar o valor do PWM, do período do PWM. Então vamos supor que eu vou pegar aqui o data register 1 para armazenar o período do PWM. Tudo bem? E agora, o Tzinho, ele pode ser um valor calculado a partir do Tzão. Como? Vamos recapitular aqui. Já que o Tzinho vai representar o tempo ligado do sistema, o Tzinho ele pode ser calculado a partir de uma multiplicação, onde a gente passa como parâmetro o D e o Tzão. Então, o Tzinho ele pode ser calculado a partir de uma multiplicação. Então, para isso, eu posso escolher aqui um multiplicador do meu sistema. No caso, então, vou usar o data register. Vamos pegar aqui, recapitular, quais foram os ajustes que eu fiz aqui no PI. No meu controlador PID, né? Então, eu usei do data register 1 até o data register 6. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o data register 7. Então, vai ser o data register 7, o campo responsável por armazenar o valor do Tzão.
Como eu não usei nenhum multiplicador, eu vou usar o MD01 para ser o multiplicador que vai determinar qual é o valor do tzinho com base no DuriCycle. Vou dar OK. Então agora eu vou colocar o meu data register set aqui, logo aqui, e vou definir um valor para o tzão. Vou colocar aqui o data register set e vou definir um valor para o tzão. Vamos supor que eu coloco um tzão de 25 milissegundos, como eu havia falado. Melhor, de 10 milissegundos. Vou dar OK. Agora eu preciso colocar o meu MD01. O meu MD01, que vai ser um multiplicador divisor, ele vai pegar e vai calcular o valor do tzinho com base num DuriCycle e com base no tzão. Porque o tzinho, que representa o tempo ligado, vale tzão vezes um DuriCycle. Então vamos lá. O meu tzão é o DR07. Então vou colocar 07 aqui. E o meu DuriCycle vai ser um valor, obviamente, que vai ser uma porcentagem. E esse valor, ele é proveniente de onde? Vamos lembrar aqui no nosso sistema. O nosso DuriCycle, ele vem aqui, ó, do nosso controlador PID. Então, é o valor do controlador PID que vai determinar o nosso DuriCycle. Muito bem. Bom, então eu vou ter um valor do PID aqui, certo? E o valor do PID, ele vai ser uma porcentagem. Quando o PID for 0, significa que eu quero o motor com a velocidade 0. Quando o valor do PID for máximo, e qual é o máximo valor do PID? 32.767. Quando ele for máximo, eu quero a velocidade máxima do meu motor. Então, o que eu faço aqui é, eu vou multiplicar por uma porcentagem que é proveniente do PID. Então, eu vou escolher o controlador que eu quero, no caso o PI01. E eu tenho que fazer uma porcentagem aqui, uma jogada que vai me dar uma porcentagem. O PI01 ele vai de 0 a 32.767. Quando for 0, vai ser 0% de DuriCycle. Quando for 32.767, vai ser 100% de DuriCycle. 100% é multiplicar o valor do tzão vezes 1. Então, o que eu faço? Eu coloco 32.667. Desculpa. 32.677. Me deu um branco agora, pessoal. 32.767. Vamos ver, 32.767, que é o maior valor dele. Então, 32.767. Então, eu pego o valor do PI, divido por 32.767. O que eu vou ter? Eu vou ter o valor do PI sendo transformado em uma porcentagem para determinar qual que é o valor do DuriCycle, né? Então, é isso que eu vou ter. Dependendo da situação, eu posso pegar esse valor e diminuir, né? Para fazer um ajuste da linearidade do meu sistema, né? Do melhor comportamento possível de PWM que eu possa vir a ter. Mas se eu quiser que o valor do PI vai de 0 a 100% com base no valor mínimo do PWM, do PID, se eu quero o valor do PW, do tempo ligado, variando conforme o valor mínimo do PID até o valor máximo, então eu tenho que dividir por 32.767. Ou seja, quando o PI for 0, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, o valor do tempo ligado. E 32.767 dividido por 32.767 vai dar 1. 1 vezes o valor do tzão vai dar o valor do tzão, que é o valor máximo que o tempo ligado pode atingir. Eu vou deixar dessa forma, e aí vocês vão fazer essa mesma configuração. Para você depois ajustar isso, né? Para ajustar a linearidade, a gente vem aqui, clica 2 vezes e troca, diminui ou aumenta isso daqui. Tudo bem? Então, com isso a gente conseguiu fazer o ajuste
do nosso PWM. É dessa forma que a gente faz o ajuste do PWM. A gente configura o PWM aqui, o tesão, com um valor proveniente de algum data register, que pode ou não ser alterado numa IHM. E o Tzinho é um cálculo a partir do valor do tesão. Então, conforme o controlador aumentar o número, esse multiplicador ele vai dar um valor que vai aumentando também. Ele vai aumentar até o valor dele ser igual ao valor do tesão, que nesse exemplo aqui foi ajustado para 10. Então, esse MD01 varia de 0 até 10. Tudo bem? Com isso, a gente fez o ajuste do nosso PWM. O nosso PWM vai variar a largura do pulso dele com base no valor que o nosso controlador PI vai gerar. Agora, a gente vai realizar a configuração do próximo ramo, que seria o ramo da válvula. Bom, caros alunos, nós vamos agora estudar o ramo de baixo. O que é o ramo de baixo? Esse ramo de baixo aqui é o ramo que é responsável pelo controle da ativação da eletroválvula. Bom, em cima, o ramo de cima, a gente tem o controle do PWM, né? Então, o sinal do PID vai para o PWM e o sinal do PWM, obviamente, vai ser levado até a bomba. Só que só para valores positivos de PID, ou seja, valores entre 0 e 32.767. Tudo bem? Quando um valor é negativo, o PWM para de operar e aí entra em cena a válvula. Por quê? Valores positivos é que eu quero encher o reservatório. Valores negativos, a dinâmica é o esvaziamento do reservatório. Então, quando o valor do PID é negativo, eu tenho que detectar isso. Como que eu detecto um número negativo? Eu vou detectar usando um comparador. Ou seja, quando o comparador for verdade, né? Eu vou fazer a comparação. Ó. O valor do PID é menor do que 0. Se essa premissa, essa tese for verdade, então eu vou energizar a válvula. Então, o controle da válvula, a gente não vai utilizar PWM para controlar a válvula. A nossa válvula não é uma válvula que a gente chama de válvula proporcional. A nossa eletroválvula é uma válvula direcional, né, onde ela está aberta ou ela está fechada. Tudo bem? Quando ela está aberta, o fluido que está no reservatório, ele vai sair do reservatório de cima e ir para o reservatório de baixo, ou seja, eu vou tirar fluido do reservatório. Quando ela está fechada, ela não permite a vazão do fluido do reservatório, ou seja, ela não tira fluido de lá de dentro. Então, quando for verdade isso daqui, significa que eu tenho que, obviamente, energizar a válvula e para começar o esvaziamento do reservatório. Pois bem, para fazer o teste do valor menor ou maior ou igual, enfim, nós temos uma bobina que é a bobina de comparação, que é a bobina G. Então, a gente vai ter que usar uma bobina G para averiguar se o PID ele é negativo, né? Para valores entre 0 e 32.767, quem atua é o PWM. Para valores menores do que 0, quem atua é a válvula. Então, nós vamos ter que usar um comparador para isso, né? A bobina G. A bobina G, a responsabilidade dela vai ser analisar se o valor do PID é negativo ou positivo. Se ele for positivo, nosso sinal, nossa saída, né? Nosso atuador vai ser a bomba. Se ele for negativo, o nosso atuador vai ter que ser a válvula, não a bomba. Vai ter que desligar a bomba e ligar a válvula. Pois bem, então a gente sabe que o nosso comparador aqui, ele vai comparar duas variáveis analógicas. Só que a gente tem algumas limitações nele. Então eu vou apresentar essas limitações. Bom, então a gente sabe que a gente vai usar um comparador analógico. Primeira limitação, né, que a gente enfrenta. Quando a gente escolhe uma das configurações aqui do nosso comparador,
existem várias, né? Modo 1, modo 2, 3, 4, enfim, existem vários modos. Por exemplo, no modo 3, a gente tem a variável AX e a variável AY, que a gente pode ajustar ela aqui embaixo. Quem vai ser o AX e quem vai representar o AY. Quais são as limitações que nós temos com essas variáveis, né, no comparador? Vamos lá. As limitações são essas. A variável AX, por exemplo, nesse exemplo que AX é maior ou igual a Y, essa tese aqui, né, ela pode ser verdadeira como pode ser falsa, dependendo das premissas para AX e AY. As limitações que eu vou ter vão ser: os valores de AX e AY são valores que são compreendidos entre 0 e 9.999. Qualquer valor que seja menor do que 0, por exemplo, menos 1, ele vai entender, vai jogar 0 no AX. Isso é um grande problema para nós, porque a gente precisa entender que o valor é negativo. Qualquer valor que seja maior que 9.999, ele vai entender que esse valor é 9.999. Então, por exemplo, 32.000, ele vai entender como sendo 9.999 para nós. Então, qualquer valor que esteja acima de 9.999 não pode ser comparado. A gente não pode comparar, por exemplo, 30.000 com 32.000. Isso vai acontecer com o AX e com a Y. Então, não dá para comparar valores muito grandes e também não dá para comparar valores menores que 0. É um problema que a gente vai ter. Então, aqui um exemplo de premissas que a gente poderia ter, né? A gente tem a premissa onde o AX é 0, o AY é 9.999. Ou seja, o AX é menor do que o AY. Então, a bobina está desligada. Quando for os dois 0, por exemplo, os dois são iguais. Então, a bobina estará ligada. Já no caso aqui, 9.999, no AX e o AY igual a 0, é maior ou igual a 0. A bobina vai estar ligada. Se a gente fizesse uma suposição diferente aqui, por exemplo, eu tivesse o AX valendo 32.000 e o AY valendo 30.000, ele não vai entender que o AX é maior ou igual a Y. Ele vai entender que é igual. Por quê? Porque 32.000 é muito acima de 9.999. O que ele vai fazer? Ele não vai entender que é 32.000. Ele vai entender que é 9.999. E a mesma coisa vai acontecer para esse cara aqui. Vai entender que é 9.999. Então, já que os dois são iguais, G01 é verdade. Porque a X é maior a Y é verdade. Maior ou igual. Agora, vamos supor que fosse ao contrário. 30.000 no AX e 32.000 no AY. Isso vai ser um grande problema, porque 30.000 e 32.000 vão se transformar em 9.999. E isso vai ser verdade também, porque são iguais. Mas é mentira para essa premissa aqui. Ou seja, a gente vai ter que usar um artifício técnico, né? Bom, o nosso PID, um artifício técnico para que isso funcione. O nosso PID, ele tem uma faixa de valores que está compreendida entre menos 32.768 e 32.767, incluindo os valores. Menos 32.768 é menor ou igual ao PID, que é menor ou igual a 32.767. Então, essa é a faixa de valores do PID. A gente sabe que a gente vai controlar a bomba da faixa de valor onde o PID vale 0 até 32.767. Então, toda essa faixa aqui, eu vou ter que ter o meu motor, né, o meu PWM ativo. Entre 0, incluindo o 0, ó, perceba que está pretinho aqui, e o 32.767. Então, quem vai atuar nessa faixa é o motor com o PWM dele. Já a válvula, a nossa válvula, ela vai atuar nos valores entre 0 e menos 32.768. Então, eu tenho que conseguir separar essas duas faixas.
Perceba que 32.767 está fora da faixa de 9.999. Mas é facilmente localizável aqui dentro. Por quê? Se o valor estiver entre 0 e 32.767, o meu G01 vai ser verdade. Perfeito? Então eu poderia fazer algo assim. Eu colocaria 0 aqui, né? Desculpa, eu colocaria o meu PID aqui e colocaria 0 aqui. Tudo bem? Por quê? Se o PID for 0, 0 é maior ou igual a 0. Verdade. Então, a bolinha preta aqui está valendo. Então, é a área do motor. Vamos supor que o PID agora vale 32.767. Se eu colocar o PID nessa posição, então 32.767 é maior ou igual a 0? É verdade. Perfeito. Então eu teria um G01 ativando o motor PWM. Perfeito. Agora, a proposta é fazer a ativação da válvula. Do jeito que a gente encontra aqui, vai ser bem difícil fazer a ativação da válvula. Por quê? Esses fenômenos aqui estão acontecendo, né? Para valores positivos. E para valores negativos, vamos ver? Vamos supor que eu tenha menos 32.768 aqui e eu tenha 0 aqui. Ou então eu tenha 0 aqui e tenha menos 32.768 aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, como o nosso sistema entende que a variável, o menor valor é 0, o que vai acontecer para menos 32.768? Ele vai entender que isso aqui vai valer 0. 0 é maior ou igual a y? Supondo que eu utilizasse qualquer outra função aqui, ó. Se eu usasse essa daqui, daria errado também. Mas vamos partir desse princípio. 0 é maior ou igual a y? Nesse caso, sim, né? Porque o AX aqui, que é menos 32.768, vale 0. E o AY vale 0. Então vai ser verdade isso aqui. Só que veja bem, o valor é menos 32.768, não é 0. Menos 32.768 vai ser entendido como 0, que é um valor que está abaixo de 0. Só que menos 32.768 é maior ou igual a 0? Não é. Ele é menor do que 0. Então, isso aqui está sendo verdade, só que deveria ser mentira. E vai acontecer a mesma coisa aqui embaixo. Ó. 0 é maior ou igual a menos 32.768? É. Só que o que está acontecendo? Ao invés de ler 32.768, ele está entendendo 0. Neste caso aqui é válido, mas para o caso de cima não é válido. E a mesma coisa aqui, ó. 32.000 maior do que 30.000 é válido. Mas no de baixo, 30.000 é maior que 32.000, é maior ou igual a 32.000? Não é válido. Nesse caso não é válido. Então a gente vai ter esses problemas, né? Por quê? A faixa dinâmica aqui ela é fixa. Ela está no mínimo em 0 e no máximo em 9.999. A gente sabe que o nosso problema aqui não é em comparar um valor positivo. Por quê? Lembrando, vamos supor que o PID esteja valendo 32.767. O nosso sistema vai entender que é 9.999. 9.999 é maior ou igual a 0? Se é, então o nosso PID está dentro da faixa. Testar valores positivos? Não tem problema. Qual é o problema? Testar valores negativos. Então a gente vai fazer uma manha aqui para entender, para fazer com que o nosso comparador consiga reconhecer os valores negativos. Qual que é o artifício técnico? O artifício técnico é
fazer com que o meu PID, o valor do meu PID se desloque até uma faixa de valor negativo, mas se deslocando de forma positiva, certo? Como que eu faço isso? Bom, é só eu posicionar o meu PID numa posição mais atrás negativo. Vamos supor aqui que eu coloco ele nessa posição. O 0 eu coloco nessa posição. Se eu colocar o 0 nessa posição, obviamente, o valor dos 32.000 vai vir para trás também. Certo? Então eu estou pegando aqui, ó, uma faixa do valor negativo. Essa faixa aqui é uma faixa de valor negativo. Qualquer valor menor que isso aqui a gente já sabe que é negativo. Tudo bem? Como que eu faço esse deslocamento? Como que eu vou fazer esse deslocamento? Bom, esse deslocamento vai ser feito com um somador. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso deslocar até a faixa mínima aqui, ó, máxima do nosso comparador, que é 9.999. Então eu faço o seguinte. Eu pego o meu PID, eu somo ele em 9.999. Bom, o que eu estou conseguindo com isso? Bom, se eu somar o meu PID com 9.999, quando ele for menos 9.999, se eu estou somando com 9.999, quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 0. Certo? Agora, vamos supor que eu pego o meu PID, e o meu PID, nesse momento, vale a menos 1, que é o maior número negativo possível. Se eu somar ele com 9.999, quanto é que vai dar? 9.998. Ou seja, qualquer valor entre 0 e 9.998, eu sei que nesse exemplo vai ser um valor negativo. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu PID, vou somar com 9.998 e vou verificar se o valor dessa soma ele está abaixo de 9.999, ou melhor, 9.998, certo? Porque a partir de 9.998, eu sei que tudo que tiver à esquerda disso é negativo. Tudo bem? Então é esse artifício técnico que vai ter que ser feito. Não há outra solução, não encontrei uma outra solução para a gente contornar esse problema. Então vamos lá, como que eu faria isso então? Então eu tenho que pegar meu PID, somar com 9.999 e depois eu comparo com 9.998. Posso somar. Se o meu PID, somando com isso daqui, for maior ou igual, por exemplo, a 9.999, se eu somar meu PID com 9.999 e for maior ou igual a 9.999, eu sei que o meu PID ele é maior que 0. Se eu fizer esse teste. Por quê? Vamos ver. Se ele for 0, 0 mais 9.999 vai dar 9.999, é maior ou igual a 9.999. Tudo bem? Se ele for 32.768, que é 767, que é o maior valor possível aqui. Se eu somar com 9.999, ele vai ser, isso aqui vai ser verdade. Porque isso aqui vai ser maior ou igual a 9.999. Agora vamos ver o que acontece quando o PID é negativo. Se eu fizer esse teste, né? Vamos supor que eu coloco menos 1 no PID.
Menos 1 mais 9.999 não vai dar 9.998? Peraí, se der 9.998 é uma faixa negativa, certo? Ou seja, 9.998 é maior ou igual a 9.999? Não. Então, com isso, eu consigo determinar os valores negativos. Então, tem que ser feito esse artifício técnico. A gente tem que somar o PID com 9.999 e comparar ele com 9.999. Se ele for maior ou igual a 9.999, significa que ele é positivo. Agora, se ele for menor do que 9.999, ou seja, por exemplo, 9.998, eu já sei que eu tenho um valor negativo para o PID. Então, a minha operação de comparação ela tem que ser precedida por uma operação de soma. Então, é isso que a gente vai fazer. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui no nosso código. A gente já tem uma operação de comparação, vamos colocar a operação de soma. Eu vou colocar a operação AS aqui. Uma operação de soma. Como eu não usei nenhuma até agora, vou usar essa. O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que somar 9.999, que é o maior valor possível que o meu G01 consegue medir. Então eu ponho aqui 9.999. Vou somar esse valor com o meu PID, que é o PI01. PI01. Somei. Pronto. Se eu fizer isso, eu já tenho, quando o meu PID for negativo, eu já tenho condição de medir com o meu G01. Como que eu vou fazer? Vou clicar no G01 e vou escolher a opção modo 3. Se eu comparar ele, 9.999, o meu PI mais 9.999, com 9.999, ou seja, PI mais 9.999 é o AS01. Eu vou comparar ele agora com o valor numérico. Digitar aqui 9.999. É só digitar 999. Pronto. Fiz isso, vou dar OK. Vamos lembrar aqui. Se for mentira, se for verdade, o valor ele é positivo. Se for mentira, ele vai ser negativo. Tudo bem? Então, a gente vai entrar aqui no código. Se ele for verdade, se G01 for verdade, quem que tem que atuar? Se ele for positivo, quem tem que atuar é o motor. Então, a gente tem que vir aqui na linha do motor, que é essa linha aqui, a linha do PWM, e colocar um contato aberto do G01, por exemplo. Se ele for verdade, ele vai ativar o motor. Agora, se ele for mentira, se o nosso G01 for mentira, deixa eu reposicionar ele aqui, ó, colocar ele aqui em cima para ficar mais bonitinho. Se o nosso G01 for mentira, ao invés de ser o motor, que vai ser o atuador do sistema, vai ser a válvula. Se ele for mentira, é o G01 fechado. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar a saída que representa a válvula. Vamos supor que a válvula, eu vou escolher aqui algumas variáveis aqui, né? Eu vou colocar aqui um nome para N01, que eu vou chamar de Power. Power. Que vai representar o sistema ligado. Power. E agora eu vou colocar para a válvula. O de vocês vai estar certinho, tá bom? A válvula vai ser V1. Que é o N2, no caso. Então, nesse caso aqui, ó, se for verdade o G01, a bomba que está ligada. Agora, se for mentira, significa que é um número negativo, quem está ativado é a válvula V1. Tudo bem? Bom, eu coloquei esse botãozinho de power aqui, então vamos colocar ele aqui também. Vamos ligar a saída só se o power for verdade. E vamos fazer a mesma coisa aqui com a válvula. A gente só liga a bomba e a válvula se o power for verdade. E aí meu controle vai ter que, obviamente, no nosso sistema, vai ter que, obviamente, colocar essa variável power como verdade. Se a gente conseguir colocar ela como verdade, o sistema ele vai estar com o controle ligado, já realizando totalmente o controle da bomba. Tudo bem? Bom,
Com isso, a gente consegue controlar inteiramente nosso sistema usando o controle PID, tá? O que a gente tem que fazer agora, pessoal? A nossa responsabilidade agora é criar um fluxo de telas onde eu consigo ajustar o set point, consigo ajustar os parâmetros de controle, que são TS, KP, TI e TD, tudo bem? Então, eu tenho que criar essas telas. O que mais que eu preciso fazer? Se eu quiser colocar, por exemplo, um ajuste do período do PWM numa tela, eu teria, obviamente, que colocar DR07, que representa o tesão. Eu precisaria colocar o DR07 também na tela. Então, eu seguiria aquelas instruções das aulas anteriores para a criação de telas, né? Usando o contador, para aumentar ou diminuir o valor do tesão. Da mesma forma, eu poderia, por exemplo, colocar um campo aqui, ó, para ajustar essa divisão do nosso PI, né? No meu caso aqui, se eu quisesse que o PI vai de 0 a 100%, eu teria que ajustar, deixar assim, com 32.767. Mas se eu quiser diminuir, eu posso também. Poderia colocar numa tela um ajuste para esse valor, se eu quisesse. Colocar um valor menor, enfim. Eu poderia fazer esse ajuste aqui também, se fosse o caso. Então, esses parâmetros aqui, né, vamos novamente colocar, eu poderia colocar o SP, que é o set point, TS, KP, TI, TD numa tela. Eu poderia colocar o valor do tesão na tela para ser ajustado, então eu teria que vir aqui e trocar por um contador que faria a substituição do valor do DR07. Então, já tenho 5 parâmetros, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O sexto parâmetro poderia ser o nosso tesão. E o sétimo parâmetro poderia ser o valor que a gente colocaria aqui no nosso MD para fazer o duty cycle, né? Para ajustar, fazer um ajuste prévio do duty cycle. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, o tesão, 6, e um ajuste da faixa dinâmica do duty cycle, 7. Eu poderia colocar 7 telas na EHM para fazer esses ajustes. E o usuário poderia fazer esses ajustes, né, de maneira que, se o processo mudar, alguma dinâmica no processo for mudada, então que a gente teria era a vantagem de não ter que ir com um notebook, né, na planta, no local de trabalho, para fazer os ajustes desses parâmetros, né? Se a gente tivesse que digitar esses parâmetros aqui, a gente teria que ter o programa do Click 02, um notebook lá perto do CLP, lá na planta, na empresa, para poder fazer esses ajustes. E teria que ser um técnico. Agora, se a gente jogar esses parâmetros, o set point, TS, KP, TI e TD, o tesão e um parâmetro de ajuste do duty cycle na tela da IHM, qualquer um que chegar no sistema e tiver acesso à tela da IHM consegue ajustar esses parâmetros. Tudo bem? No nosso exercício, vai ter lá a descrição de quais parâmetros vão ser possíveis de serem ajustados na tela da IHM. Então, na descrição do exercício vai estar lá. Bom, eu vou deixar disponível uma cópia desse código para todos, né? Eu não vou fazer o teste desse código agora, mas o código vai ser entregue para vocês e vocês poderão fazer testes caso queiram. Como poderia ser feito o teste? Bom, no lugar do process value, você vai ter que, se eu usei o data register 2, você vai ter que criar uma rotina, né, que altere o valor do data register 2. Então, vocês poderiam seguir aquela aula onde a gente colocava o nível, né, o valor analógico da entrada do nível era processado, e aí o valor desse processamento a gente jogaria no data register 2, por exemplo. Então, usando aquela aula que a gente teve anteriormente sobre o projeto 1, seria possível implementar parte daquele código para trocar o valor do PV.
Agora, em relação a esses valores aqui, vocês deveriam criar telas na EHM que pudessem aumentar ou diminuir o valor de cada um desses data registers aqui marcados. Tudo bem? Bom, eu tenho que deixar uma dica aqui, né? Que todos os parâmetros que tiverem que ser ajustados por uma IHM, todos eles, o conselho que eu dou para vocês é, se os parâmetros vão ser ajustados, esses parâmetros precisam ser ajustados, não são parâmetros do processo. Então, quando for escolher os data registers, vocês terão que escolher os data registers em ordem numérica e com valores adjacentes. Ou seja, do jeito que eu organizei aqui, não está adjacente, certo? O process value, ele está pulando aqui, né? Ó, um valor entre o set point e o valor de ajuste do tempo de amostragem. Então, como que eu deveria organizar os meus data registers? Eu deveria organizar mais ou menos assim, ó. O PV deveria ser o 01, o PV não poderia ser o 01, tá? O PV deveria ser, por exemplo, um outro valor. Se eu usei o setPoint como 01, setPoint é parâmetro de entrada. Então o TS deveria ser o 02, o KP o 03, o TI 04 e o TD 05. O PV ele tem que ser o último data register na sequência, tá? Vou deixar como 01 antes, mas vamos supor que eu vou ajustar outros parâmetros aqui, né? Então foi o 05. Vamos supor que esse parâmetro do Duty Cycle seja um data register. Então ele teria que ser o 06, por exemplo. O próximo parâmetro de entrada seria o data register 07. Com isso a gente ajustou do 01 até o 07. Qual deveria ser o do process value? Process value teria que ser o próximo, o 08. Bom, por que a gente faz o ajuste dessa forma? Todos os parâmetros que têm que ser setados têm que ser organizados na memória numa organização adjacente. Todos os valores que precisam ser ajustados. Valores que são medidos pelo sistema, a gente deixa no final dessa sequência de registradores. Por que eles têm que ser adjacentes? Porque as funções de rede desse sistema, elas vão carregar, dependendo de como a gente projeta o sistema, se eu tiver esse sistema na rede, conectado a uma rede, o CLP master, ou o computador que vai estar conectado a essa rede, no caso uma rede Modbus, que for master no sistema, ele tem que ter a habilidade de escrever nesses registros de ajuste de parâmetro. E quando a gente utiliza o protocolo Modbus, existe lá uma função Modbus que escreve em registros em sequência. Então, para agilizar o processo de escrita ou de leitura desses registros, é necessário que a gente organize a memória desta forma, colocando os registradores em sequência, né? Todos os registradores que vão ser ajustados ou que vão ser lidos, eles têm que estar organizados em sequência, tudo bem? Então, sempre que, por exemplo, se eu precisasse ajustar agora o parâmetro do PI, os parâmetros do PI, quais são os parâmetros que devem ser ajustados? Setpoint, TS, KP, TI, TD. Se eu tiver que ajustar todos esses parâmetros, eles têm que estar ordenados em sequência, ó, 01, 02, 03, 04, 05. Como eu já usei esses data registers, para os outros parâmetros que tiverem que ser ajustados no sistema, eu vou colocar os data registers em sequência também. Porque assim as funções Modbus do dispositivo master, a gente só vai precisar uma função Modbus que vai ler todos esses registros em sequência. Quando os registros eles estão com gaps, espaços entre eles, né? O que acaba acontecendo é que você no seu código tem que utilizar mais de uma função Modbus. Isso a gente vai ver na aula do projeto do controlador master, né, do sistema, que vai estar monitorando o CLP que está realizando o controle PID. A função do master vai ser só monitorar e ajustar os parâmetros. Tudo bem? Então, essa aula termina por aqui. A gente vai ter agora a próxima aula, onde eu vou apresentar como que vai ser operado
a entrada de parâmetros na nossa IHM, né? Como que a gente vai trabalhar com ela, e nós vamos mostrar também como que a gente vai organizar essa memória e como que vai ser possível utilizar os recursos de rede no nosso programa. Como que a gente disponibiliza ou não esses recursos de rede. Tudo bem? Obrigado.